aeroporto de Los Angeles, as comissárias de bordo Jenny e Paula estão se preparando para o próximo voo. O capitão Forrest e seu copiloto Wilsey conversam com elas e notam que não terão muitos passageiros esta noite por causa das tempestades. Wilsey também toma um remédio porque não está se sentindo bem, então as comissárias conhecem os passageiros da noite. George é um adolescente que sempre voa sozinho e não gosta de ser incomodado. Bev veio com seu marido, Dr. Kingston, cuja doença de Parkinson o impede de se mover ou falar. A médica do exército Shyla está nervosa por voar, enquanto Louise relaxa com seu gato. Niall e Susan estão esperando um bebê e são bastante sistemáticos, então limpam seus assentos antes de se sentarem. Rivorst e Nika são estrangeiros animados que não falam muito bem inglês. Henry trouxe uma gaiola com hamsters e quando Ralph tenta ajudá-lo a colocá-la no compartimento de armazenamento, ele é mordido no processo. A gaiola não cabe naquele compartimento, então os comissários de bordo forçam Henry a enviá-la para o porão de carga. O empresário Preston continua espirrando, aparentemente doente com a mesma coisa que Wilsey. Quando o avião finalmente decola, Jenny tem que lembrar Neil de desligar o telefone, e quando ele se recusa, Henry o força a fazer isso. Os dois homens ficam irritados e discutem, então Jenny os manda de volta para seus assentos, lembrando que poderiam ser presos ao desembarcar se não se comportassem. Depois, Henry flerta com Jenny, falando sobre seu doutorado e seu trabalho no país. Momentos depois, Henry está assistindo ao noticiário e descobre que o Centro de Controle de Doenças cercou um prédio de apartamentos em Los Angeles. Enquanto isso, Ralph não está se sentindo bem e pede água, enquanto olha para o machucado em seu polegar. Jenny percebe que ele está sentado de forma estranha e quando ela vai checar, ele de repente vomita em cima dela. Sua boca está espumando enquanto ele exige sair do avião. Então as comissárias de bordo tentam cuidar dele. Ninguém percebe o gato comendo o vômito do chão. Jenny deixa o cara com Paula e vai se limpar. Mas nesse momento Ralph corre pelo corredor e a empurra. Ele começa a bater na porta da cabine pedindo para o avião parar. Wilsey segue o protocolo e tranca a porta enquanto Forrest avisa o controle terrestre da situação. Henry tenta parar Ralph, mas é facilmente dominado e o mesmo acontece com George. Então Preston, George, Paula e Shyla se juntam a Henry para segurar Ralph e eventualmente nocauteá-lo. Usando restrições plásticas, eles amarram os pulsos dele. Depois Shyla verifica se ninguém se machucou enquanto Jenny desabafa em particular com Paula sobre como falhou em ser útil na emergência. Nesse momento, Forrest anuncia que recebeu ordens para pousar e manda todos para seus assentos. O avião balança muito enquanto desce e os comissários ensinam todos a manterem suas cabeças abaixadas. O corpo de Ralph continua deslizando e batendo a cabeça, então Jenny e Paula têm que se esforçar para movê-lo para um assento. Enquanto Paula luta com o cinto de segurança, Ralph acorda com olhos vermelhos e morde seu nariz, machucando-a gravemente. Então Ralph enlouquece e mais uma vez os passageiros têm que se unir para empurrá-lo para o banheiro, trancando-o. Quando o avião finalmente pousa, Shyla usa o kit de primeiros socorros de emergência para dar a Paula algum remédio que impedirá ela de entrar em choque. Shyla amarra um lenço ao redor do rosto de Paula, mas ela está perdendo muito sangue e precisa de atenção médica imediata. Forrest está frustrado porque o controle terrestre lhes diz para esperar, mesmo sabendo da emergência. Ele decide quebrar as regras e escolhe um portão não designado. Felizmente, o carregador de bagagem cede, vê o avião chegando e abre o portão a tempo. Forrest e Wilsey seguram a porta do banheiro do avião, enquanto todos os outros saem desesperados, exceto Bev e Kingston, que precisam de ajuda para se mover. Ed guia o grupo até o outro lado do portão, mas a porta está trancada e ninguém responde ao pedido no rádio. Eles não têm escolha a não ser seguir Ed por uma entrada de funcionários para entrar na área de preparação do aeroporto. O grupo desce as escadas e Ed chega às outras portas, mas fica surpreso ao descobrir que estão todas trancadas, o que nunca acontece. Quando ele verifica o quadro de energia, confirma que estão em bloqueio e tudo o que fizerem será visto pelas câmeras de segurança, que ainda estão ativas. Uma discussão sobre o que fazer começa, mas é interrompida pelo som repentino de sirenes. Eles olham pela janela e veem ambulâncias e carros de polícia lá fora, mas a janela é coberta. Uma voz anuncia que o grupo foi colocado em quarentena e deve esperar até a chegada de ajuda. Os passageiros ligam para suas famílias para contar o que está acontecendo
acontecendo antes de se juntarem para gritar com Jenny. Vendo-a como a representante da companhia aérea, Jenny não sabe como se defender, mas felizmente Shyla interrompe a gritaria para apontar que tem um kit médico em sua bagagem que pode ajudar Paula a sobreviver. Jenny leva Ed e alguns passageiros com ela para procurar a bagagem de Sheila, mas nesse momento a energia acaba. Ed os guia com sua lanterna e quando voltam ao avião descobrem que Wilsey e Forrest sumiram. Jenny abre o banheiro e fica horrorizada ao ver sangue por toda parte. Preston vai pegar seu laptop e esbarra em Kingston, que está sentado sozinho. Sua esposa desapareceu e quando os outros se perguntam o que aconteceu, Kingston usa os olhos para apontar para um par de algemas plásticas no chão que foram mastigadas. Enquanto isso, Ed corta o carpete no chão para alcançar uma escotilha que os leva diretamente ao compartimento de bagagens. Jenny alcança o kit médico de Shyla, enquanto Neil pega uma arma de sua mala. Ed se assusta quando um roedor passa por seus pés e o espanta, dizendo que era um rato, mas Henry acha que era apenas um de seus hamsters, porque encontrou a gaiola quebrada. Quando Jenny sai do compartimento de bagagens, ela olha ao redor e percebe o laptop de Preston coberto de sangue. No final do corredor, Wilsey está correndo de 4, rosnando e também coberto de sangue. De repente, Forrest infectado aparece atrás de Jenny e a ataca. Os rapazes imediatamente vêm ajudar, mas socos não adiantam, então Neil atira nele até matá-lo, enquanto um pouco do sangue de Forrest cai em seu rosto. Depois disso, o grupo corre para fora do avião e no corredor do portão encontram Kingston jogado da cadeira de rodas e Preston inconsciente com uma mordida na nuca. Perto dali, Jenny encontra Bev chorando e pedindo ajuda, mas ela de repente se transforma e ataca também. Felizmente, Jenny consegue fugir e os rapazes empurram a porta para trancá-la. O grupo volta para os outros e Shyla faz o possível para cuidar de Paula. Susan limpa o sangue do rosto de Neil e eles ainda compartilham um beijo. Henry e Ed colocam móveis na frente da porta para manter Bev do lado de fora. E Jenny olha ao redor, encontrando gotas de sangue no chão e se preocupando com sua origem. Finalmente perdendo a calma, Jenny manda todos calarem a boca e assume a liderança, já que o capitão está morto. Shyla explica que isso não é uma doença conhecida e Jenny se lembra do prédio nas notícias, que também estava em quarentena. Kingston nota um rato com olhos muito vermelhos por perto, mas ele mal consegue emitir um som, então não é ouvido. O rato cai em sua cabeça e consegue mordê-lo antes que George o derrube. Enquanto os caras capturam o rato em um balde, Shyla cuida do ferimento. Então o grupo decide trancar George e Paula em uma caixa caso eles também se transformem. Ed usa uma luva para pegar o rato e nota uma etiqueta em sua perna, indicando que ele escapou de um laboratório. George diz que Henry o trouxe e mentiu sobre os hamsters porque ele tem certeza de que viu caudas longas na gaiola mais cedo. Quando Henry nega, Jenny o chama de lado para exigir a verdade e Henry jura que não foi ele, apontando que ratos de laboratório não teriam passado pela segurança. Enquanto se abraçam para se confortar, de repente Ralph aparece e pula em Jenny, ignorando as tentativas de Henry de pará-lo. Os outros ouvem os gritos e correm para ajudar, combinando suas forças para estrangular Ralph com uma mangueira. Nesse momento, Ed recebe uma mensagem no rádio dizendo que o CDC finalmente chegou. O grupo se reúne na porta, mas 4 agentes entram em vez de deixá-lo sair. Eles mantêm o grupo sob a mira de armas enquanto pegam o rato e a arma de Neil. Depois vão até Paula e Kingston para lhes dar injeções. O grupo exige uma explicação, mas os agentes só dizem que é protocolo. Os agentes então exigem que os outros também aceitem a injeção. Todos hesitam, então Louise se voluntaria primeiro, mas antes de receber a injeção, seu gato morde seu pescoço e foge. Enquanto um agente abre fogo e erra todos os tiros, Kingston finalmente se transforma e pula no cara para mordê-lo. Os outros agentes atiram em Kingston e tentam levar seu parceiro embora e descobre que a porta está trancada. Eles atiram na porta para forçá-la a abrir e correm para fora. Então Revorst aproveita a chance para segui-los. A polícia abre fogo assim que os vê e mata todos, exceto um agente que só é atingido na perna. O grupo arrasta o agente sobrevivente para dentro antes de fechar a porta. Nesse momento, eles ouvem os rugidos das pessoas infectadas se aproximando. Então correm para se esconder dentro de um container. Susan para
para quando percebe Niall espumando pela boca. Então, os outros têm que arrastá-la enquanto explicam que ele também está infectado. Depois de fechar o container, Sheila aponta que cada injeção tinha uma cor diferente. Então, todos estavam recebendo algo diferente. Henry revela que pegou uma arma e força o agente a confessar o que sabe. Acontece que ele não é do CDC, mas sim da organização CBDT, que trabalha sob o Departamento de Segurança Interna. Uma das unidades deles foi ao apartamento em Los Angeles algumas horas atrás, mas ninguém saiu. No sótão encontraram um laboratório de bioterrorismo criado por um culto. Eles tentaram desenvolver uma cura baseada em um sobrevivente, mas isso só piorou a situação, implicando que esse grupo seria o próximo teste humano. Depois de confirmar que os ratos carregam a doença, o agente pega a arma de Henry e desiste. Nika tem um colapso enquanto Ed se lembra que esse terminal muitas vezes fica inundado por causa de um túnel de drenagem antigo, o que significa que eles poderiam escapar por ele se o encontrassem. De repente, Wilson aparece em uma abertura no topo do container e agarra a mão de Ed. Então Henry tenta atirar nele, mas está sem balas. Ed diz a George para apertar um botão que levanta o container e esmaga Wilson contra uma viga. Depois disso, o grupo sai do container e Ed os guia pela área enquanto Jenny percebe que Henry está desaparecido. Nika anda atrás e de repente algo a arrasta para longe dos outros, então o grupo corre para cima das escadas para escapar. Em segredo, Henry está pegando uma bolsa com outra arma. Enquanto o grupo corre, Jenny tropeça e encontra Paula, que também se transformou. Jenny tem que aceitar que sua amiga se foi e usa uma chave inglesa para lutar com a criatura até empurrá-la da plataforma, matando-a. Então o grupo chega a um escritório onde procuram os planos do terminal, que mostram um caminho através de uma parede para encontrar o túnel de drenagem. Enquanto isso, George revela que roubou a bolsa de Henry e dentro encontra documentos suspeitos registrando experimentos de laboratório, além de uma caixa misteriosa. Nesse momento, Susan e Neil os encontram e tentam atacar, mas Henry volta e atira nos dois a tempo. Ed percebe que Henry foi mordido e George aproveita a chance para abrir a caixa, revelando muitos remédios e uma seringa. Henry finalmente admite que trouxe os ratos e explica que faz parte do culto mencionado pelo agente. O objetivo deles é limpar o planeta dos humanos, que ficam cada dia mais violentos e destrutivos. Henry ameaça matar Jenny se George não entregar o antídoto. Então Ed pula nele para impedi-lo, mas acaba sendo morto. Os outros agora estão com medo e deixam Henry pegar o antídoto, que ele mistura com o sangue da sua ferida e injeta no olho, explicando que seu grupo tem seguidores em várias organizações, e foi assim que conseguiu passar os ratos pela segurança. Agora Henry está pronto para sair e quer levar George como refém. Jenny tenta impedi-lo, mas Henry a derruba e escapa com o garoto e os planos. Jenny está muito tonta, então Sheila sai primeiro. Minutos depois, Jenny também sai e é encontrada por Preston infectado. Uma perseguição começa e Preston quase a agarra, então Jenny precisa chutá-lo. Depois, ela o atrai para uma máquina e esmaga sua cabeça com uma tampa até ele morrer. Em seguida, ela continua procurando por George e precisa seguir por um caminho diferente quando vê Nika transformada por perto. Entrando em outra sala, ela esbarra em Sheila, que pegou os óculos térmicos do agente. Sheila coloca os óculos em Jenny e revela que foi mordida, então pede a Jenny para ir atrás de George, enquanto ela ganha tempo. Sheila volta para a sala principal e fala alto para atrair a atenção dos infectados restantes, que imediatamente pulam nela para matá-la. Jenny encontra um buraco na parede que Henry abriu para ir atrás do túnel e quando está prestes a entrar, é agarrada por Louise. Usando a chave inglesa, ela bate em Louise até derrubá-la. Então Jenny caminha pela seção entre as paredes, notando gotas de sangue no chão, graças aos óculos. Ela se assusta ao ver alguns animais, mas são apenas camundongos e não os ratos de laboratório. Seguindo o rastro de sangue, Jenny encontra os planos e a camisa de Henry ao lado de uma escada que desce para o túnel de drenagem. Ela olha para baixo e encontra George, que explica que o antídoto não funcionou e que Henry também se transformou. Ignorando os avisos de George, Jenny desce e percebe sangue caindo nos óculos. De repente, Henry aparece e a ataca, fazendo-a derrubar os óculos antes de começar a jogá-la ao redor. Enquanto Jenny tenta segurá-lo, George coloca os óculos e pega a arma, atirando em Henry. Agora livre,
Jenny recupera os óculos e usa a chave inglesa para acabar com Henry com um golpe na cabeça. Nesse momento, enormes chamas aparecem na abertura, indicando que as equipes do lado de fora estão queimando o terminal. A saída está bloqueada, mas Jenny encontra um túnel de bagagens e chuta a tampa. George está com muito medo de descer, então Jenny dá a ele os óculos e o deixa ir primeiro para a segurança. Enquanto ouvem explosões do lado de fora, a dupla se move o mais rápido que pode, porém Jenny logo começa a se cansar e percebe que está infectada. George se vira e a vê vomitando, mas se recusa a deixá-la para trás. Jenny concorda em continuar seguindo-o só por causa dele. Eventualmente eles encontram a saída, que está bloqueada por barras. George consegue simplesmente passar por elas e quando se vira novamente, uma Jenny transformada tenta atacá-lo através das barras. Felizmente ela é grande demais para passar e George se livra dela, tirando sua jaqueta. Depois disso, George finalmente consegue escapar do aeroporto. Enquanto isso, o gato de Louise também escapa e segue para a cidade. Terminando assim Quarentena 2, filme de terror e ficção científica de 2011. E eu espero você no próximo vídeo.